A paz do Senhor, gente. Bom dia. Graças a Deus por mais uma manhã que nos encontramos para meditarmos na Palavra de Deus. É a Palavra de Deus que nós iremos meditar nesta manhã. Encontra-se no livro de Ruth. Graças a Deus por essa oportunidade, né? Ruth, capítulo de número 1, versículo 6, que diz: Porém disse Ruth, não me intense, para que te deixes, e me afaste de ti. Aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Graças a Deus por esta palavra maravilhosa da parte de Deus para nós nessa manhã. Glória a Jesus. Aqui nós vemos essa passagem onde nos mostra, né, que Noemi saíra ali de Belém porque a fome tinha vindo sobre a terra de Belém. E ela, juntamente com seu marido e seus 2 filhos, foram peregrinar na terra de Moabe. Passaram-se 10 anos, né? Seu marido acabou morrendo, seus filhos, e ali, nesse momento, ela está querendo retornar novamente para Jerusalém. Graças a Deus, ali ela soube para Belém, perdão. Ali ela soube que Deus visitara novamente o povo e que aquele tempo de seca, aquele período difícil, tinha se acabado. E agora ela para retornar para a sua cidade. Ali está com suas 2 noras, porque seus filhos já haviam morrido. Arão, aquele longe, já havia morrido, e estava Noemi com suas 2 noras, Ruth e Orfa. E ali Noemi pede para que elas voltem. Orfa acaba por voltar, e Ruth acaba por permanecer com Noemi, graças a Deus. Muitas vezes a gente vê que, de acordo a nossa perspectiva de vida, de acordo a gente vai vivendo com as pessoas, a gente vai aprendendo com essas pessoas. E ali a gente vê que Ruth certamente aprendera muito com Noemi, porque em todo tempo, com certeza, mesmo diante da dificuldade, nós não vemos Noemi blasfemando de Deus. Independentemente de qualquer coisa, Noemi sempre era aquela pessoa que servia a Deus, o Deus verdadeiro. E certamente o Ruth vendo ali a sua sogra com aquela determinação e sempre falando daquele Deus tão bondoso, daquele Deus tão maravilhoso, ela resolvera seguir Ruth, porque Ruth era moabita e os deuses do moabita não eram o nosso Deus, né? Então eram deuses estranhos. E Ruth, sabendo do verdadeiro Deus que Noemi servia, ela preferia, né, a retornar à terra de Belém juntamente com Noemi. Então a gente vê assim como é maravilhoso quando nós testemunhamos da parte de Deus para as pessoas, porque as pessoas também querem nos seguir, quando vê que nós estamos andando no caminho de paz, no caminho de verdade, no caminho onde traz esperança e o caminho que traz salvação, graças a Deus. Por isso que é a importância do nosso testemunho no nosso dia a dia, porque nós não podemos viver blasfemando de Deus, falando coisas erradas, porque o Senhor não se agrada. E também não estamos dando bom testemunho, né? A palavra de Deus nos diz que nós devemos ser reconhecidos pelo amor, né? Jesus disse que é pelo amor que o cristão é reconhecido. Então, graças a Deus, que as pessoas possam ver em mim, possam ver em você, algo que atrai as pessoas a Deus. Um dia um amigo meu falando comigo, e ele falando que a palavra convence a pessoa, mas o testemunho também que a gente dá acerca de Deus, nosso testemunho de vida, arrasta também as pessoas para Jesus. E é uma grande verdade, porque a gente vê que no decorrer da vida de Ruth, na convivência ali com Noemi e com o pessoal de Noemi, Ruth se apegou a Noemi e se apegou também ao Deus de Noemi, glória a Deus. Então é importante isso, que a gente venha testemunhar de Deus, que a gente venha fazer as coisas que agradam ao Senhor e que as pessoas também são alcançadas através disso, através do nosso testemunho. Quando a gente ouve, quando a gente vê, né, a palavra de Deus ali no livro de 1 Reis, 2 Reis, né, que fala sobre Naamã, ali Naamã, capítulo 5, ali a gente vê que Naamã era leproso, 2 Reis, estava conferindo aqui na Bíblia. 2 Reis, né, vemos que Naamã era leproso e por conta dessa lepra, sei que Naamã vai parar na presença de Eliseu, resumindo aqui, né? A gente já falou outros dias sobre Naamã, né? E a gente vê aqui que Naamã foi foi parar na presença de Eliseu, quando ele foi curado, né? E ali Naamã falando com Eliseu, homem de Deus, que a partir daquele momento ele não ia servir mais aos deuses,
né, os deuses pagãos. No caso, não é servir mais a Rincon, o deus de lá da Síria. E ele falando para Eliseu que a partir daquele momento, agora ele ia servir o único Deus, que era o Deus de Eliseu. E ele pedir até ali perdão, porque ele muitas vezes ia precisar entrar no templo do Deus Rincon por causa do Deus dele, ou por causa do Senhor dele. Mas ele sabia que era para Eliseu estar sabendo. E Deus certamente saberia, né, que o coração de Naamã agora pertencia a ele. Então, por conta do testemunho do homem de Deus, que fez a obra do Senhor na vida de Naamã, e não cobrara nada, e ali Naamã viu um milagre acontecer na sua vida, porque Naamã era leproso, mas depois que ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, como mandaram o profeta Eliseu, né? Homem de Deus, porque não foi Eliseu que curou Naamã, mas foi o próprio Deus que usou Eliseu para falar com Naamã, e Naamã reconheceu que Eliseu era um homem de Deus, e ele reconheceu que Deus era o Deus verdadeiro, o Deus vivo. E ali eu acho linda essa passagem, porque ele fala que a partir daquele momento ele ia servir só o Deus de Israel. Mesmo que um dia precisasse entrar em outros, né, em outros locais de culto, por conta do seu rei, né, por conta do seu Senhor. Mas o coração dele pertencia a Deus. Então a gente vê que o testemunho, as obras que nós fazemos em nome de Deus, ajuda as pessoas a virem para a presença do Senhor nosso Deus. Em todo tempo nós temos que pregar a palavra, com certeza temos que pregar, mas nós temos que testemunhar também acerca daquilo que nós pregamos, né? Porque a nossa vida também tem que ser uma pregação, graças a Deus. Nessa manhã o Senhor vem falando nos nossos corações, que a partir do momento que nós também nos convertemos, aceitando a Cristo, que nós mudamos, né? Que a palavra de Deus nos transformou, né? Agora nós somos nova criatura. Então, que nós possamos dar testemunho daquilo que nós temos aprendido. Porque através do nosso testemunho, nós vamos alcançar outras pessoas. A mulher, a palavra de Deus nos diz que sem palavra, a mulher que serve a Cristo ganha também seu marido para Jesus. Então nós não podemos agir de qualquer maneira, não. Nós temos que agir de acordo com a palavra de Cristo. Porque quando nós agimos de acordo com a palavra de Deus, o nosso testemunho fala alto. Você quer que seu marido se converta, mas você anda de todo jeito, fica difícil. Mas quando você ser uma mulher sábia, como diz a palavra de Deus, ser uma mulher virtuosa, você vai ver que as coisas vão mudar. Você quer que seu filho se converta, mas você está aí xingando, mesmo dizendo que serve a Deus, mas falando coisas que não agradam. Então, vamos vigiar, vamos ser aquelas mulheres prudentes, para que também aquelas mais novas venham nos seguir, venham ver o nosso exemplo e venham ver que verdadeiramente vale a pena servir a Deus. Graças a Deus. E assim nós temos que agir com sabedoria, porque através do nosso testemunho, outras pessoas são alcançadas, glória a Deus. A gente vê que Ruth foi alcançada ali, né, pelo amor que ela sentia ali por Noemi e também pelo amor que certamente gerou no coração dela ao conhecer Deus, né, porque o Deus moabita era um Deus diferente, e ali quando ela conheceu a Deus, através da família de Noemi e através do testemunho de Noemi, porque Noemi em todo o tempo, mesmo ela passando por tantas adversidades, por tantas coisas, ela não deixou Deus. Perdeu seu marido, perdeu seus filhos, mas ela pudera se entristecer, com certeza se entristeceu, mas deixou a Deus. Nunca a gente vê aqui na passagem da Bíblia falando que Noemi deixou a Deus. Então que você também venha ter isso no coração, independentemente de qualquer coisa, nunca deixe a Deus. Siga sempre a vontade de Deus. Obedeça sempre a palavra de Deus, que vai dar certo, né? Seja pai, seja mãe, o exemplo que você dá para os seus filhos é o exemplo que eles vão seguir. Pode ele se desviar? Pode, porque a palavra diz que ensina o menino o caminho que deve andar, para quando ele se desviar, para quando ele crescer, não se desviar dele, né? Mas se desviar, com certeza vai voltar, porque vai ter já algo no coração. Agora, se você criar seu filho de qualquer jeito, fica difícil. E aqueles filhos que já estão criados, mas vendo o exemplo do pai, vendo o exemplo da mãe, com certeza podem se espelhar em você e trilhar o mesmo caminho. E se não trilharem, mas você tem um Deus que sabe que pode mudar a sorte dele em todo o tempo. Então nunca desista de seus filhos, nunca desista de fazer a vontade de Deus, porque o segredo da vitória está em fazer a vontade de Deus, em obedecer a palavra e plantar as boas sementes. Porque quando nós plantamos a boa semente, com certeza nós teremos bom fruto, né? Graças a Deus, a palavra de Deus é verdadeira. Ela é fiel, né? Então, em todo o tempo que a gente vem agir de conformidade ao querer e à vontade de Deus. Não podemos
dar mau testemunho, não, mas que nós possamos ser exemplo. A palavra de Deus nos conta no livro de Daniel, capítulo número 6, né, quando fala ali sobre Daniel na cova dos leões. Daniel foi parar na cova dos leões por quê? Porque Daniel não desobedeceu a palavra de Deus, né? De orar somente a Deus. Porque ali, aqueles homens que tinham inveja de Daniel fizeram aquele decreto para ver se Daniel ia parar de orar a Deus, ou se Daniel não parasse de orar a Deus, Daniel ia parar na cova dos leões. Então, independentemente de qualquer coisa, Daniel não parou de orar. Foi parar na cova dos leões. Mas como Daniel andava em espírito, Deus fechou ali a boca do leão, né? O leão não sentiu o cheiro de carne, e Daniel foi abençoado na presença de Deus, que saiu daquela cova. Então, veja que coisa maravilhosa, o exemplo que Daniel dá, porque a partir do momento que nós damos exemplo, o Senhor se responsabiliza por nós. A partir do momento que nós obedecemos a palavra de Deus, há a responsabilidade de Deus em cuidar de nós, glória a Deus, e Deus é um Deus fiel. E aqueles homens ali, a partir do momento, né, que Daniel, quando o rei Dário voltou, chamou Daniel, né, aqueles homens que lançaram Daniel na cova foi que vieram perecer. Então a gente vê aqui o exemplo que nós temos dentro da palavra, né? E aí no capítulo 6 de Daniel, eu vou até ler aqui também para vocês, porque depois o rei fala, né? Aqui o rei Dário fala que em todo o tempo, né? O rei Dário fala, então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gentes diferentes línguas, que moravam em toda a terra. A paz seja vos multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo que em todo o domínio do meu reino os homens temam e tremam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, e para sempre permanece, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou a Daniel do poder dos leões. Então, devido ali à obediência de Daniel, agora o rei Dário estava dando ali testemunhos acerca do Deus de Daniel, que todos deveriam temer e tremer diante daquele Deus. E ele diz para aquele povo, língua e nação, aquele grande império que ele governava ali na Babilônia, que só o Deus de Daniel era o Deus que salvava. Ali ele começa a testemunhar de Deus, através do testemunho que Daniel teve diante do que Daniel teve, né, diante deles, né? Daniel ali testemunhou de Deus e Deus o livrou. Daniel ali foi um exemplo de pessoas que em todo o tempo serviam ao Senhor. E por conta desse grande fato, dessa grande obra que Deus fez na vida de Daniel, guardando Daniel na cova dos leões, ali aquele rei descreveu aquele decreto, que ninguém poderia blasfemar, que ninguém deveria desobedecer, né, e falar mal do Deus de Daniel, mas que todos deviam temer e tremer na presença do Deus de Daniel, porque só Deus livrava, só Deus salvava, e ele era um Deus de geração a geração. Então, independente de qualquer coisa, continue orando, continue buscando e dando testemunho, né, que essas passagens que a gente está vendo aqui está mostrando as pessoas que testemunharam de Deus, e Deus se responsabilizou, e o nome de Deus foi exaltado através da vida daquelas pessoas, né? Ali, na vida de Ruth também não foi diferente. A partir do momento que Ruth foi ficar com Noemi, e disse para Noemi que o povo de Noemi seria o povo dela, o Deus de Noemi seria o seu Deus. Deus também trabalhou grandemente na vida de Ruth, na vida de Noemi, e elas que saíram, né, de lá de Moabe sem nada, quando chegou ali em Belém, Deus ali começou a trabalhar na vida delas e deu vitória, né? Porque a palavra de Deus nos conta que Ruth começou a trabalhar nos campos de Boaz. Boaz era um homem da família de Elimeleque, e ali um dos remidores de Ruth. E Ruth ali acabou se casando com Boaz, graças a Deus, e ali teve uma vida próspera, porque o Senhor nosso Deus é aquele que honra a palavra de Deus, aquele que honra o próprio Deus, né? E Ruth ali honrou a Deus, não querendo mais retornar para aqueles deuses estranhos, não querendo mais retornar para a sua cidade, mas ficando ali com Noemi. Então, a gente vê que através da vida de Noemi, e através da família de Noemi, a vida de Ruth também foi transformada. E através da minha e da sua vida, a vida dos nossos familiares, a vida dos nossos amigos, das pessoas que estão longe também possa ser transformada. Então, não desista, porque a vitória é do povo de Deus, mas seja obediente à voz do Senhor.
Seja uma pessoa praticante da palavra. Dê exemplo, que você vai ganhar seu marido, o marido vai ganhar a esposa, né? E vão ganhar seus filhos, ganhar outras pessoas também para Cristo Jesus. Porque aonde nós passarmos, se nós dermos exemplo, se nós testemunharmos de Deus, o Senhor será conosco e nos dará a vitória, né? Então tem vitória de Deus para a sua vida, em nome de Cristo Jesus. Pegue a palavra que o Senhor está nos dando nessa manhã. Vamos dar exemplo de Deus e Deus vai estar trabalhando em prol das nossas causas, em prol das nossas vontades, em prol dos desejos do nosso coração. A Bíblia nos diz que infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos é o que o Senhor faz para nós, né? Então, vamos confiar nesse Deus, porque Ele é poderoso. O mundo está diverso, as coisas não estão fáceis, mas nunca teve tempo fácil. Mas Deus não depende de facilidade, não. Ele é criador, Ele é dono de tudo. As coisas podem estar o mais difícil possível, mas para Deus, Ele basta uma palavra e tudo se esclarece, né? Quando ali o povo de Israel vinha naquela marcha, água na frente, faraó atrás, para um lado montanha, para o outro lado mais montanha, ainda não tinha para onde correr. Mas Deus estava na frente e disse para Moisés, diga o povo que marche, né? E o povo marchou e Deus disse para Moisés tocar nas águas. As águas se abriram, o povo de Israel passaram o mar a pé enxutos, né? E quando o último dos povos de Israel saiu, ali ficou só o exército inimigo, que entrou também no mar, Deus fechou o mar, e Israel do outro lado pôde cantar só o Senhor é Deus. Então nessa manhã também você vai cantar só o Senhor é Deus, porque o Deus que deu vitória a Ruth é o Deus que nos dá a vitória, porque ela ali seguiu com Noemi, né? E ela juntamente com Noemi foram abençoada, deu vitória a Noemi, porque em todo o tempo da adversidade Noemi nunca blasfemou de Deus e continuou confiando no Senhor. E assim, quando a gente confia, quando a gente entrega, o Senhor trabalha. A palavra de Deus lá no livro de Isaías 64, no versículo 4, diz que nosso Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam, né? Então, vamos continuar esperando em Deus e com certeza Ele está trabalhando em nosso favor. Descanse no Senhor, obedeça a palavra, viva a palavra, testemunhe da palavra, que os seus serão alcançados através do seu testemunho. Não só os seus, mas aqueles que estão em volta de você também vão sentir a presença de Deus e vão querer também esse Deus. Descanse em Deus que vai dar tudo certo. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor nosso Deus. Senhor, meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, queremos Te louvar, Te bendizer, Te exaltar. Deus, Te agradecer por mais um dia que nós nos encontramos na Tua presença. Segunda-feira, começo de semana. Dá-nos uma semana de paz abençoada, Deus. Livra-nos de todo o laço do inimigo. Vai repreendendo todo o laço de morte, toda enfermidade, tudo aquilo que não vem de Ti. Pai, em nome de Cristo Jesus, ajuda-nos a sermos aquilo que está no Teu coração. Dai-nos vitória, abençoa cada um dos nossos familiares, o de longe e de perto. E vem entrando com providência, Deus, em tudo aquilo que nós precisamos, porque o Senhor sabe do que nós precisamos. Então venha nos dando de conformidade à Tua vontade. E nunca deixa nós desistirmos da Tua presença santa, mas ajuda-nos sempre a marchar em frente e prosseguir fazendo aquilo que está no Teu coração. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, amados, que Cristo Jesus abençoe cada um de vocês, cada um de seus familiares. Tenha um ótimo dia na presença de Deus. E compartilhe essa palavra, deixe seu like e se inscreva no canal. Um grande abraço.